Querido ouvinte e espectador da revista Estar Bem, conforme o prometido, eu trouxe a Eliana Greco novamente aqui no Estar Bem. Lembrando que a Eliana, ela é jornalista, fotógrafa e contadora de histórias. Muito bem-vinda a esse retorno. Sim, eu que agradeço. Novamente, a gente começou, né, uma conversa e... É tão agradável ficar com a Eliana que a gente quer ficar com ela vários episódios. Eu digo mesmo de você. Muito obrigada mesmo, viu? E caso você não tenha ainda assistido, nem ouvido o episódio anterior, no final desse vídeo vai ter o link lá, então você procura, em caso quem está em podcast, procura a primeira entrevista com a Eliana Greco, que você vai gostar bastante. Respeitável público, senhoras, senhores e todos os animais, é com grande alegria que eu abro a cortina do Circo Arrelia. E já vem palhaço Pirulito bem na frente, alegre, jogando as bolas, pulando, apertando, as pessoas gritando, chamando o pessoal do público. Era o mais alegre que tinha. Ele tinha uma alegria que era dentro dele, era uma coisa que não sabia explicar. Todos os palhaços lindos, mas Pirulito era demais, estava sempre alegre, sempre. E um dia ele acordou, como qualquer um de nós, e se sentiu um pouco mal. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, era uma coisa estranha dentro dele, era uma sensação ruim. Ele não entendeu muito bem e saiu. Foi andar ali, pelo circo, encontrou Thalita, a menina que andava na bola. Ela falou: "Ei, palhaço, o que aconteceu com você?" Ele falou: "Não sei, olha isso, eu acho que eu perdi a minha alegria. Alguém roubou, porque eu sempre tive essa alegria." Ela falou: "Roubou? Mas alguém pode roubar a sua alegria?" Ele falou: "Não sei, mas alguém roubou, porque olha como eu estou." E aquele olhar triste, não era um olhar de um palhaço alegre como ele. Aí, eu vou te ajudar, vamos procurar. E aí tá olhando lá os trapezistas, ela começou a gritar: "Ei, trapezista, daí de cima, você viu a alegria do palhaço Pirulito?" Eles falaram: "Não, daqui de cima não dá pra ver nada, não vi alegria nenhuma não." E ele triste, assim, continuou, cada vez mais triste, era uma coisa que estava incomodando, ele não era assim. Até que uma pessoa ou outra começou a falar: "Mas já foram lá no quarto do mágico?" "Ah, não, nós vamos entrar no quarto do mágico?" "Não, é que logo ali no início tem a cartola dele. Será que a alegria não está lá na cartola?" "Ah, a alegria está lá? E quem é que pode roubar a alegria do outro?" "Você permite que alguém roube a sua alegria?" No episódio anterior, a Eliana conversou com a gente sobre um pouco da sua trajetória, como ela descobriu a contação de histórias, incentivou você, inclusive, a estar, de repente, se tornar por que não, né? Um novo contador de histórias. E no episódio de hoje, ela vai focar um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre a profissão de contação de histórias, e ela também vai mostrar algumas ferramentas, algumas dicas para você que está começando agora, não é isso? Pode ser, ótimo. Então vamos lá, então fique à vontade aí. Você trouxe um monte de coisinhas aqui que eu quero saber. Não, então vamos lá. Isso mesmo, né? Lógico, você pode contar histórias, Zete, assim como nós estamos conversando. É isso que nós estamos fazendo, é uma história, vai ficar para a história. Mas quando você pega um objeto na mão, aquilo eterniza. Ela estava com o objeto, contou uma história do rei, nossa, tão bonita a história, e tinha uma coroa do rei. Pode ser sem a coroa do rei? Claro. Mas fixa mais, né? Sem dúvida, nós somos visuais. São outras coisas, mas visuais, o ser humano é visual. Você bate numa comida, tá mais enfeitada, é aquela que você vai pegar, né? A gente faz isso. Então, por falar nisso, olha isso. Tá na hora. Tá na hora. Pra você que está nos ouvindo em podcast, a Eliana tá com um relógio na mão. Isso, grande. Relógio grande. Como se fosse um relógio de bolso, aqueles bolso. Antigos, masculino, só que grande. Então eu costumo falar: "Olha, meu Deus, tá na hora." Então essa história já vai começar. E às vezes, antes de eu começar, Lisete, eu tenho que ir de um em um para que veja o relógio. E quando é criança, vou de um em um para que veja o relógio. Claro, vou mostrando o relógio para que todos vejam. E quando é adulto, às vezes não vou mostrando de um em um. Mas no final, quando termina, eles vêm: "Deixa eu ver o relógio." Mas é um relógio? Imitando um relógio. É uma bússola, ganhei de uma amiga, Laura Neide.
E eu uso ele bastante para várias coisas. Costumo fixar bastante mesmo. Como você estava falando da profissão. Sim. Né, existe a lei 7.232. É a lei, podem estar procurando. Só que houve, assim, eu diria que, assim, controvérsias em algumas coisas na lei, porque lei é assim, são vários parágrafos, várias coisas que se deve fazer naquela lei e tal. E uma das exigências é que se tivesse assim, a graduação como contador de história, uma pós, mas uma graduação na contação de história. E em muitos casos isso não é possível, porque nós temos contadores de histórias que começaram muitos novos, agora já são idosos, já estão na terceira idade, contam muito bem histórias em vários segmentos, e outros também que têm até alguma graduação, mas não necessariamente a contação de história. Então houve um pouco esses murmurinhos, ficou dificultoso, então eu vou ter que estudar, mas eu já conto há tantos anos, então não vão me aceitar. Então quando eu for numa empresa ou uma escola, só me aceita se eu tiver a graduação, tiver a especialização. Então isso ficou um pouco, eu não digo que a desejar, porque a lei já está aí, né? Não a desejar, mas ficou um pouco difícil entre alguns contadores de história que concordam, outros não concordam, mas não vamos seguir essa linha agora de raciocínio, não é para isso. Então se você está contando história, continue contando história, não perca esse brilho no olhar que vai passar para o outro, que vai encantar, porque a contação de história é isso, é para encantar o outro. Não tem outra coisa. É para entreter? Sim, uma história vai entreter. Você vai se distrair com aquilo ali. Mas é para encantar. Então, profissionalmente, você encontra campos, sim, sem você ter a graduação do contador de história. Mas faça cursos, olhe no YouTube, assista outros. Não é nem impeditivo, né? Isso não é impeditivo. Isso mesmo. A palavra é essa. E eu queria que você falasse uma coisa que você tocou agora, na questão do adulto. Como que a questão do adulto, a história para o adulto, ela é meio terapêutica, né? Vamos combinar. Porque eu ouço a Eliana, eu não conto porque eu sou sensível demais. Ela conta, eu choro. Gente, é impressionante. Tem essa questão da no terapia. No primeiro episódio, você já achou que ele tinha se afogado de novo. O único sobrevivente morreu, né? Tipo assim, é verdade. Isso, como que você vê, assim, essa questão, né, dessa parte terapêutica com o adulto? Então, eu gosto muito mesmo, não é como eu falei no outro episódio, que a criança é automático, é aquilo de entreter, de dar risada, de ver o colorido. O adulto não. O adulto ele vai refletir, ele vai pensar naquelas palavras que você falou, ou seja, como eu falei, eu volto a dizer, não tem história para criança, história para adulto, não tem essa divisão. Você conta a mesma história, só que de um jeito, aborda de um jeito um pouco mais maleável se for criança, e para o adulto, dependendo, você conta ela na íntegra, normal, como você adaptou para contar. Porque nem toda história, não é que ela não é para ser contada, mas tem história que é para ser lida. Até porque ela tem às vezes só figura ou só uma frase. Então você precisa ter, não digo uma técnica, você precisa ter um jeito, digamos assim, é uma técnica, mas ter um jeito para transformar ela para contar. Porque senão é para ler. Não é? Eu pego o livro e leio para você. Não, para contar é diferente. Contar você coloca umas caras e boca e umas coisinhas a mais que ali no livro, você lendo, não tem. E o adulto, ele capta isso. Muitas vezes o adulto, ele já vem armado para assistir. Ou seja, eu não digo um espetáculo que ele já pagou para isso, um teatro, não digo isso, mas vai, seu aniversário. Você me convida de surpresa para todos que estão na casa, seus parentes, seus amigos, eu entro de surpresa para contar uma história. Pô, ninguém pagou para me ouvir, certo? Eu entrei lá para contar. Então, muitas vezes a pessoa fala, não acredito, vai contar história. Isso é coisa de criança. Eu vim para o aniversário, agora eu vou ter que ouvir história. E depois se desarma durante a história, porque tem algum conteúdo ali que ela pega para si e fala, não é que eu faço isso? E na história você consegue falar algumas coisas que se você falar, a pessoa acha que você está insultando, você foi mal educada, não teve postura. Na história não, eu estou contando, né? Eu tenho uma história, sabe, Lisete, eu gosto muito de falar sobre ela, que eu coloquei o nome de Escolhas, até porque eu não tenho o nome dessa história. Eu ouvi num dos encontros que eu vou para Santa Bárbara do Oeste,
encontros de contadores de histórias, e lá durante a noite, antes do pessoal ir para o alojamento, dormir, um rapaz contou essa história. Então eu fui pegando, fui pegando daqui e dali, montei ela para mim novamente e coloquei como escolhas. Que eu uso, posso pegar o objeto? Pode, claro, eu ia até perguntar. Eu pego essa... o que é isso? É uma lâmpada. Uma lâmpada do Aladim, dos desejos do Aladim. Tá, uma lâmpada mágica. Mágica, isso. Ótimo, uma lâmpada mágica. Onde, nessa história, uma pessoa encontra essa lâmpada e fica encantada e quer fazer um pedido, então vai esfregar, claro, a lâmpada para fazer esse pedido. E quando sai aquele gênio lá daquela fumaça, vai fazer os 3 pedidos e fala, eu tenho direito a 3 pedidos, então eu vou pedir esse, pedir esse, pedir. Começa a elaborar o que vai pedir e o gênio fala, não, você tem direito a um pedido só. E aí a história tem esse desfecho, que a gente não vai contar agora, mas tem esse desfecho no final, que ele tem que pedir só uma coisa. Então ele precisa fazer o quê? Escolhas. Que é o que a gente faz, Lisete, todo dia, toda hora, com comida, com a roupa, com os lugares que vai, tudo é escolha, com o programa que você vai assistir, o que você vai acessar, tudo você faz escolhas. Então essa eu chamo de carro-chefe, escolhas qualquer a gente marca para conversar. E tem mais algum objeto que você acha que você sempre usa? Porque você estava falando comigo que é importante de você ter um objeto, que às vezes você chama mais a atenção da pessoa, né? Dos adultos também? Sim. Opa, dos adultos também. Eles ficam até mais atentos, vamos dizer assim? Ficam, boa lembrança sua, verdade, ficam mais atentos. Eu uso objetos às vezes simples, lógico, tem contadores de história que não usam objetos, eu aprendi mesmo com a Nalva Leal de Cubatão, e ela usa objetos, claro, mas usa pouco, ela usa muito gestos, caras e bocas, que também é maravilhoso, sim. É maravilhoso. Mas cada um vai desenvolver a sua técnica. Sim, é isso mesmo, isso é importante falar. Você mesmo que ficou interessado, por isso que eu falo, assista todo tipo de contação de história, porque aí você pega um pitequinho dali, um dali e você monta você, como contador de história. E é importante falar para você que está nos ouvindo e assistindo, mas eu não tenho dinheiro. A Eliana conta a história, conta um pouquinho para o espectador. Objetos, ela pega objetos do cotidiano da sua casa para contar a história. Isso. Não tem desculpa, você pode começar a partir de hoje, isso. Vai na sua vizinha, vai numa escola... E começa a contar a história com... Fala algum objeto que você usa. Tem algum aí? Não, né? Não tenho, mas eu vou falar. Eu uso bastante o sifão da pia, mas ninguém vai arrancar agora, hein? O sifão da pia e vai vazar a água aí. Pelo amor de Deus. Não vai arrancar, compra outro. Novinho, o sifão da pia, procurem fazer isso se puderem ter acesso a algum sifão que está velho aí, ou então puder comprar um. Ele é uma coisa bem acessível, baratinho, e ele é sanfonado, certo? O sifão sanfonado. Então quando você puxa aquela sanfona, ele faz um barulho forte, e eu uso ele para auscultar o coração do outro. E quando eu uso na criança, ela quer ouvir, ela quer falar, ela pega o objeto, ela faz o sanfonado novamente. O adulto não. O adulto, quando eu vou auscultar o coração e falo, nossa, eu estou ouvindo alguma coisa. Aí a pessoa fala, então, eu estava triste esse dia. Acaba contando, ali naquele momento da história, uma coisa, não é os batimentos cardíacos que você vai ouvir, né? É os batimentos emocionais, que é esse que derruba a gente. E uma história, às vezes, ela molda isso, delicadamente. Uso também o desentupidor de pia. O desentupidor de pia é colorido, alguns podem ver no meu Facebook depois, eu tenho fotos lá, tem vídeos lá, e mostro o desentupidor de pia. Aí você vai comprar, vou comprar um desentupidor de pia, compra colorido então. Eu tenho um roxo da cor da sua blusa, eu tenho um roxo dessa cor exatamente e um cor de abóbora. Então se vai comprar um objeto, compra colorido. Então eu costumo usar também, Lisete, o preto e o branco, o bem pequeno, igual por exemplo, esse relógio que nós estávamos falando. Eu tenho um relógio de pulso verdadeiro, que é normal, aquele tamanhinho normal do relógio de bolso, não é que se usava antigamente. E tem uma miniatura, que é do tamanho, da minha unha. Vários tamanhos. Vários tamanhos, tesoura. Eu tenho uma muito grande, que não dá nem para mostrar aqui, grandona assim, trouxe de Itu. Tem uma menor, um pouco menor assim,
e uma pequena que era um brinco. Imagine, tamanho. é menor que esse brinco meu. Então, quando eu conto a história que eu uso essa tesoura, eu estou de luvas pretas de propósito. As tesouras elas já chamam a atenção por si, pelo tamanho, mas a pequenininha, na minha mão aqui de longe, sumiria. Então eu coloco na luva. Na luva. Então, eu vou comprar luva, aí a luva é cara, porque tem de vários materiais, de lycra e tal. Não, pode ser a luva de procedimento que a gente usou também, muita gente usou na pandemia. Tem colorida, tem preta, tem azul, tem cor-de-rosa, que é bem bonita, a luva cor-de-rosa. E tem as luvas mesmo de limpar, aquela amarela. Sabe que é amarela, verde, olha a abóbora. Acho que a sua criatividade vai te levar ao longe e não vai faltar, assim, então, tantos objetos que a pessoa pode utilizar. Sim. E por um custo baixo, né? Sim, são coisas simples. Então, não se dê a desculpa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Primeiro faz com o que você tem. O importante é o quê? A história. Você leu aquela história, se cantou com a história, se apropriou dela, é minha. Agora ela é minha, então eu vou florear. Se é para falar, era uma vez a terra distante, mas você não quer falar assim porque todo contador de história começa a falar assim. Não fale assim, fale assim, será que tem uma terra distante? Será que existe mesmo o era uma vez? Você pergunta para o ouvinte, para quem está assistindo, para que ele já crie aquele questionamento e você segue aquele ritmo seu e não o ritmo daquele contador que você gosta ou que você já ouviu falar várias vezes. Pega coisinha pouca, quer falar alguma coisa? Pega uma caneta para fingir que é uma coisinha mágica. Não, eu não tenho, eu queria tanto uma varinha mágica, mas você não tem a varinha mágica. Ou não dá pra você comprar. Então você pega a caneta mesmo. Caneta, pega uma caneta simples, pinta a caneta. Pronto, passou a caneta. Eu uso, sabe o quê? Em muitos objetos, em muitas coisas, o esmalte de unha. Olha só. Porque o esmalte de unha, ele adere rapidinho, até no tecido, no plástico. E é baratinho, tem colorido, tem preto, tem todas as cores, não é? Então é uma dica também que dá pra estar fazendo. Adotar. Dá sim. Muito bem. E você lembrando que a Eliana, ela dá cursos de contação de história, são cursos curtinhos, você dá certificado? Sim, dou certificado. Os meus certificados, eu participo do ProLer, o programa de incentivo à leitura da Universidade de Santa Cecília, faço parte lá, e ainda os meus certificados ainda saem com o logo do ProLer, assinado pela professora Conceição. Eu posso estar entrando em contato com vocês para fazer uma turma, às vezes juntando uma turma, fica bem bacana para você dar as dinâmicas. Eu gosto muito, Lisete, de usar as parlendas, que é aquela que você ouviu, abram as portas, abram as janelas, mas às vezes tem outra. Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, então eu vou cantar, eu também não me identifico com cantar, cantor é você, eu não me identifico, mas uma coisinha ou outra dá pra fazer. Não dá, eu não tenho palha, então faz assim, batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão, a batatinha quando cresce, vira um baita batatão, também pode ser esse, entendeu? Pode ser qualquer coisa, então é uma coisinha que você faz antes para preparar, às vezes colocou um tapete, acendeu a luz de um abajur, escureceu a sala, ou então a sala já estava cheia de cortina, abre só um lado da cortina, é para dar uma diferença, que ali vai ter algo diferente que não é da aula, se for na escola, por exemplo. É você tirar aquele contexto do que é a aula, é uma coisa para entreter, é um outro caminho. É mais ou menos assim. Muito bacana, gente, olha, lembrando que se você perdeu o episódio anterior da Eliana Greco aqui no canal da Revista Estar Bem, é só acessar. No final desse episódio aqui, nós vamos colocar também o link dos 2 episódios, do anterior, que você participou. E infelizmente temos que nos despedir. É claro. Você quer dar o seu aconselhamento final, sua mensagem final? É sempre bom, né, gente? falar um pouquinho, né? Então, a contação de história, ela, assim, não só me deixa alegria, contente, ansiosa para montar aquela história que eu acabei de ler, para ver o figurino. Eu quero que você, que tem vontade mesmo de contar história, que leve a sério,
que assim que você... eu vou contar a história, então eu vou usar objeto. Eu vou usar uma roupa que me identifique, ou sempre aquela fixa. Não importa, que você já ensaie com aquilo tudo. Você não perca, então no dia eu vou colocar aquela roupa, aquele colar, aquela coisa na cabeça, eu vou pegar... Não, no dia não. É em todos os ensaios, se possível. Para que você... Pra incorporar exatamente, aquilo, né? Exatamente. Eu incorporo de uma maneira que eu até me emociono em casa. Quando eu ensaio, geralmente é em casa que eu ensaio. E eu me emociono muito. Quando eu estava na Pinacoteca, que fiquei bastante tempo... Pode falar da Pinacoteca para conversar também? Pode, convidar as pessoas para conhecerem a Pinacoteca. Eu não estou lá como contadora de história, claro. O projeto teve um tempo de 4 anos e o patrocínio se encerrou naquele momento. Sim, aliás, você que nos assiste de repente... Não é verdade? Possíveis patrocinadores para o projeto. Como é que é o nome do projeto? Então, um dos projetos era Arte em Família. Ou seja, a criança ia um domingo, só ver que é um patrocínio, né? Bem modesto, bom, vale né? a pena, vale a pena. Um domingo e a criança ia com os pais, com responsáveis, avós, tios, irmãos mais velhos. É arte em família. Foi nessa que eu fui. Foi nessa que foi com seu filho. Eu conheci você. Foi nessa. É verdade. Justamente, com o menino. E eu contava uma história aleatória, nada a ver com a Pinacoteca, uma história. E depois da história fazíamos uma dinâmica. Às vezes uma dobradura, uma pintura do casarão. Fizemos uma coisa que foi um sucesso, colar de macarrão. Olha que barato. No carnaval. E aí era assim, a criança fazia, né, eu já trazia pintados colares de macarrão, alguns pintados, outros torrados na frigideira. Normal para ficar bege com marrom, tudo bem. Aí colocava naquele barbante, tudo bem. Mas é para fazer arte em família. Então é a criança e o adulto. E aí muitas vezes a criança, eu levei, não levei nylon, mas levei um fio, um cordão. E o cordão é mole. E a criança não tem, né, aquela coordenação. Então eu falava, pai, mãe, me ajude. E eles falavam, espera, eu estou fazendo o meu. Porque eles queriam fazer também, porque era para fazer mesmo. Era o pai e a mãe. Quando eu ia embora, que eu passava pelo jardim da Pinacoteca, estavam lá os pais com os colares ainda, não tiraram as crianças. Então são coisas que marcaram bastante. Então tem que ter esse empenho de ensaiar a história, de se dedicar. E essa coisa me emociona demais. Eu me emociono quando vejo fazendo as caras e boca, quando eu falo, nossa... Mas eles se assustaram. Você consegue fazer? Tipo, cara de assustar. Olha, ótimo, você já fez bem. Então, aí eu tenho fotos belíssimas com as caras de adultos assustados, que entraram na história. Então isso, quando eu olho na hora, eu vejo muito bem. Mas quando eu olho depois, Lisete, eu me emociono. Imagina. Eu choro. Porque na hora você está concentrada, exatamente, está naquela adrenalina. Exatamente. E o outro, desculpa, não, outro projeto que você também tem muito bacana, sobre o Calixto, né? Contar a história do Calixto, do Casarão Branco aqui da Pinacoteca. Isso mesmo. Nós temos alguns segmentos, tínhamos alguns segmentos lá. Eu, no caso, contava brincando com o menino Calixto, que é a história de Benedito Calixto, só que lúdica o tempo todo. Tá bom. E também tinha a Rosaura, que contava a história do casarão. Ela sendo a dona do casarão, que morava lá, última moradora, e contava a história do casarão. E nós duas juntas, que é esse projeto muito bonito, que é Café com Calixto. É Benedito Calixto entrando no casarão, na Pinacoteca, casarão branco, né? Lindo, de 1800, entrando no casarão para possivelmente vender suas obras para a dona Zulmira, moradora do casarão. Isso é um projeto muito bonito, porque ele vai para tomar um café, acaba depois no final, saindo apressado, nem toma um café. Então, esse já é um teatro. Tá. Porque é uma esquete. Sim. De 16, 18 minutos. Não é uma contação propriamente dita. Mas foram 4 anos que ainda me deixa emocionada quando lembro algumas coisas. E vocês iam em escolas, né? Em escolas, isso porque esse projeto de Café com Calixto era extramuros. Tá. Então você atravessava os muros da Pinacoteca para ir nas escolas. Fomos em muitas escolas municipais, particular, estaduais. Contamos só para adultos também. Olha, que legal. Contamos na Unimes para a parte de psicologias e de pedagogias também. Enfim, para vários segmentos, e foi uma coisa muito bem aceita. Sim, Quem sabe a gente ainda
volta aí. Quem sabe a gente está vendendo um patrocinador aí. Não é verdade? Tomara, né? Não é verdade? Quem sabe mesmo. Que bacana, então. Então, bom, por hoje nós nos despedimos, só que eu fiquei preocupada com uma coisa. Só vou lembrar você que está nos ouvindo, assistindo, que você pode interagir, encontrar o contato da Eliana, lembrando, né? Acessando o nosso site, revistasarbem.com.br, nossas redes sociais, ela vai estar lá também, Facebook, Instagram, e no nosso canal no YouTube você pode se inscrever, compartilhar com seus amigos, onde você encontra toda a nossa programação. Mas eu fiquei preocupada com a tristeza do palhaço. O que aconteceu? Pois é. Se ele recuperou a tristeza dele. Quer dizer, que se ele deixou de lado a tristeza, a alegria dele, se ele recuperou a alegria dele. Alegria. Vamos terminar essa história? Eu acho que pra sim. Ver se a gente encontra alegria. Vamos e lá? Você? Tem uma alegria aí dentro? Vamos lá? Olha, o quarto do mágico, vamos entrar. E ele entrou. E assim, logo que olhou, viu a cartola. Realmente a cartola estava ali. Ela falou, isso, olha lá, a cartola, vamos olhar. Ele falou, não posso mexer, é do mágico. Não, mas a cartola está aqui, está solta, não tem problema. Você não está escutando um barulho? Ele falava, não. Ela falou, tá sim, olha aí, dentro da cartola, você não está ouvindo uma risada, uma alegria? Ele falava, não. Ela falou, olha lá dentro. Ele falou, eu vou olhar. E assim que ele olhou, e pegou e colocou a cartola na cabeça, ele sentiu que a alegria voltou. Realmente, ele estava alegre. Olha, alguém escondeu a alegria dele dentro da cartola? Alguém esconde a sua alegria aonde? Você permite que alguém roube a sua alegria, como roubaram a alegria do palhaço Pirulito? Ele se transformou. Era dia de espetáculo e ele já escutou o dono do circo anunciando: é com grande alegria que eu abro as cortinas do circo Arrilia. E ele entrou correndo com os outros palhaços, parou na frente e falou: hoje eu não vou jogar as bolas, eu não vou pular, eu vou silenciar. Por quê? Ninguém tem o direito de roubar a sua ou a minha alegria. E as cortinas se fecharam